Olá, eu sou o pastor Eduardo. Eu quero falar sobre um assunto com o tema Como conhecer o poder da língua. Ficou interessado? Assista o vídeo até o final. Mas antes disso, se você não é inscrito, vá lá, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda quinta-feira tem uma mensagem de Deus para a sua vida. E não esqueça, dá o seu like, porque é muito importante para mim. E para falar sobre esse tema de como conhecer o poder da língua, eu lembro de Warren Wiersbe. Ele diz que a língua tem o poder de dirigir, destruir e deleitar. Então nós vamos falar sobre esses três tópicos. A língua como o poder de dirigir, de destruir e de deleitar. Mas nisso eu queria falar dentro da palavra de Deus. E para isso nós temos que ler lá no livro de Tiago, a partir do capítulo 3, dos versículos de 3 a 4, que ele começa dizendo assim, Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele as governa. Vejamos, Tiago ele começa dando dois exemplos. Ele fala do freio, e fala de o leme. Ele está comparando a língua. Assim como o animal, que a princípio ele é selvagem, ele nunca foi domado, ele precisa ser ali domesticado, e aquela pessoa ela coloca o freio para quê? Para ele ser governado. E quando ele monta, ele consegue direcionar o cavalo para onde ele quer, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. E ele fala também dos naus, que são os grandes navios, que eles são direcionados através ali do timoneiro, onde existe lá o pequeno leme, que mesmo em ventos impetuosos, mares agitados, mas ele governa aquele navio. E Tiago, ele vai dizer no versículo 2, que o varão que consegue, a pessoa que consegue controlar a língua, é um varão perfeito. Então, como primeiro tópico dessa mensagem a língua tem o poder de dirigir. Vejamos, ela tem o poder de dirigir pessoas para a prática do bem, também tem o poder de dirigir para a prática do mal. Eu lembro de Martin Luther King, um pastor batista. Eu lembro que eu vi as suas histórias, se eu não me engano, em 1963, quando estava o auge ali do racismo, diante da praça ali da imagem de Lincoln, mais de 200 mil pessoas, e ele fala sobre, ele dá um pronunciamento muito famoso. Ele fala que ele tinha um sonho de um dia ver os seus filhos sendo julgados não pela cor da pele, e sim, ele vai dizer que pela dignidade do seu caráter, não pela cor da pele, mas pela dignidade do seu caráter. E ele falou isso diante de 200 mil pessoas, que aquele era o sonho dele. E um ano depois, em 64, ele recebe o quê? O Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque o governo ele sancionou os direitos civis, que foi favorável às minorias raciais. Então você vê, aquilo que ele falou, aquilo que ele disse, das suas palavras, ele conseguiu induzir as pessoas para uma prática para o bem. Tudo bem que em 1968 ele foi assassinado, por um atirador branco, mas ele deixou um legado, ele deixou algo bom. Depois de sua morte, o país ele ficou melhor. Por quê? Porque ele usou das suas palavras algo para o bem. Ah, mas por que, pastor Eduardo? Existem pessoas que usam a língua para o mal? Sim, existe. A gente tem um exemplo de Adolf Hitler. Era um homem que tinha uma excelente oratória,
ele conseguiu induzir pessoas e até mesmo levar a Alemanha a uma guerra, né? Então, assim, a gente, quando vê os seus filmes, até hoje a gente fica espantado, a gente fica atemorizado com tudo aquilo de mal e ruim, né, que ele fez. A gente tem lá o livro, os filmes Holocausto, a Lista de Schindler, O Pianista. Então, quer dizer, foi uma pessoa que utilizou, né, da sua fala para o quê? Para a prática do mal. Então a língua, como primeiro tópico, ela tem o poder de dirigir. Aí eu te pergunto, o que você tem feito com a sua língua? Você tem utilizado ela para induzir pessoas a fazer coisas boas ou induzir pessoas para a prática do mal? Vou deixar você pensando aí até para o nosso próximo tópico. Agora nós vamos falar do segundo tópico. A língua tem o poder de destruir. No primeiro tópico, a gente falou lá de Tiago, do capítulo 3, versículos 3 e 4, que foi: a língua tem o poder de dirigir. Agora nós vamos falar do tópico 2. A língua tem o poder de destruir. E para isso a gente ainda vai utilizar a palavra de Deus. No mesmo capítulo 3, agora dos versículos de 5 a 8, onde Tiago ele diz assim, ó: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo se incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Vejamos, agora Tiago, ele fala sobre duas figuras, fogo e veneno. Né? Ele faz uma comparação, né, sobre o fogo. Porque o fogo, depois que ele se agiganta, né, depois que ele se alastra, ele deixa para trás uma grande destruição. E assim, às vezes, é um comentário maledicente, né, uma fofoca, que vai passada de um, vai passado para outro, e aquilo vai se inflamando, aquilo vai tomando uma proporção que vai deixando o quê? Um rastro de destruição. Por mais que às vezes o que você esteja falando seja a verdade da vida de uma outra pessoa, mas você tem que ter um peso na sua consciência que você vai estar deixando uma destruição. E você vê que Tiago, ele está fazendo essa comparação, que a língua é como fogo. E como fogo o quê? Que destrói. Então nós temos que pensar muito bem o que nós vamos dizer, porque é muito perigoso, né? São vidas que de repente você vai estar destruindo e talvez essa pessoa não esteja preparada emocionalmente para lidar com essa situação e de repente você pode estar causando a morte espiritual dessa pessoa e até mesmo a morte física, porque existem palavras que são proferidas, que são faladas, que causam um grande mal para aquela pessoa. Às vezes você pensa que não vai causar mal nenhum, mas pode ter certeza, causará um grande mal e você tem que ter muito cuidado com tudo isso. E quando ele fala também que a língua é um veneno, né, nós temos que ter grande cuidado, porque lá, próprio Paulo, ele no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele fala que antes de nós abrirmos, né, a nossa boca, a gente precisa avaliar bem as palavras, saber se ela é verdadeira, se ela é amorosa, se ela é boa, se ela é edificante. Benjamin Franklin fala que um animal mais peçonhento e perigoso que tem, ele se encontra dentro de uma toca atrás dos dentes. Isso mesmo. Benjamin Franklin disse isso. E é verdade. Existem pessoas que
tem um veneno atrás dos dentes, dentro de uma toca, que é a sua boca. Então, meu querido, tome cuidado com o que você fale coisas boas. Esse tópico é: a língua tem o poder de destruir. E não sou eu que estou falando, está aqui na palavra de Deus. Apóstolo não, perdão, aqui está falando Tiago, né, que está falando que a língua ela tem o poder de destruir, e agora ele disse sobre duas figuras. Você lembra quais são? Vamos lá mais uma vez, deixar você pensar. Isso mesmo, fogo e veneno. E ele termina dizendo assim, ó, no versículo 8: mas nenhum homem pode domar a língua, porque ela é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Meu querido, não seja uma pessoa imprudente. Faça como eu acabei de dizer Paulo lá em Efésios capítulo 4, versículo 29. Toda palavra que você for falar, verifique se ela é verdadeira, se ela é boa, se ela é amável, se ela é perfeita. Verifique, né? Não julgue as pessoas por aquilo que você acha, né? Conheça cada um e lembre-se, não deixe que a sua língua seja uma ferramenta para destruir pessoas. E o próximo tópico nós vamos falar sobre a língua com o poder de deleitar. Agora nós vamos falar sobre a língua tem o poder de deleitar. Isso mesmo. Você lembra do tópico número 1? A língua tem o poder de dirigir. Isso mesmo. Tópico número 2. A língua tem o poder de destruir. E a língua tem o poder de deleitar. E dando continuidade, ainda em Tiago, capítulo 3, mas agora dos versículos de 9 a 12. Acompanha comigo. Como ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se façam isso. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Então vejamos, agora Tiago ele dá dois exemplos. Consegue descobrir quais são? Então, primeiro, fonte, e segundo, árvore. Isso mesmo. Vejamos, fonte, né, é um lugar onde os sedentos e os cansados estão a procurar, né? Você vê que na própria Bíblia, quando fala lá da passagem onde estava Agar, né, e Ismael, quando ela sai, né, de casa com aquela criança, eles chegam para atravessar o deserto, chega um momento que acaba a água, acaba o alimento, e a criança ela começa a chorar. E quando a mãe começa a ver que a criança já está desfalecendo, já está perto de morrer, e ela não querendo ver isso, ela deixa a criança num canto chorando e vai para o outro e fica desesperada. Até que o quê? Até que uma voz do céu, onde um anjo conversa com ela e faz surgir uma fonte de uma água. E ali ela o quê? Aquele medo, aquele desespero passa. Ela já não está mais desesperada. Por quê? Veio uma palavra como se fosse uma vida. Ela se sentiu renovada. Assim como todas as pessoas estão atravessando o deserto em busca de água, né, de uma fonte a jorrar, assim também temos que sermos a nossa palavra quando essa pessoa vem até a gente. A nossa palavra tem que ser como uma fonte para a vida dessa pessoa, que quando ela venha sedenta, ela possa se sentir saciada
com a nossa palavra. E é tão bom. Existem pessoas que, quando você chega até ela para conversar de um problema, de uma situação, aquela pessoa traz uma palavra de vida. Você sai dali revigorado, as suas energias. E é assim que nós temos que ser, né? Porque ele fala, olha, ele dá aquela comparação, como é que pode de uma boca que glorifica a Deus amaldiçoar o homem que é semelhança de Deus? Olha o que Paulo ele fala, né? É algo para a gente parar e pensar, porque se eu estou falando mal do meu irmão, estou falando mal de Deus. Se em vez de eu trazer uma palavra de vida, eu trago uma palavra de morte, Deus do céu. Então, uma fonte não pode jorrar de duas águas, amargas, né, ou doce. Quer dizer, temos que ser água doce, que as pessoas possam sempre que sentir necessidade de se alimentar, que possa procurar, não evitar aquela pessoa lá, e eu não quero nem chegar perto, porque ela sempre traz uma palavra de peso, uma palavra de morte. Isso é ruim, meus irmãos, porque o próprio Tiago, a segunda comparação, ele fala de árvore. E o que é árvore? A árvore, ela dá frutos, e tem que ser frutos bons, né? A gente conhece a árvore pelos frutos. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. Então nós temos que ser o quê? Temos que ser árvore que dá frutos bons. Então nós temos que trazer, ó, palavras boas. Então a palavra, ela tem o poder de deleitar. Eu já senti necessidade de procurar uma pessoa em momentos difíceis. Por quê? Porque eu sabia que aquela pessoa tinha uma palavra de vida para mim. E eu sei que hoje em dia pessoas me procuram porque confiam em mim, confiam no meu ministério e sabem que eu tenho uma palavra de vida para ela. Que essa palavra que nós trouxemos, que eu trouxe hoje, ela possa ser bênção na sua vida, que você possa se redirecionar para o centro da vontade de Deus, que você possa usar as suas palavras para ser bênção para a vida de alguém. Entenda, meu querido, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus se agrada daqueles que fazem a sua vontade. Então seja bênção na vida de alguém. Eu espero que você possa ter aprendido, né, nesta mensagem, que a língua, ela tem o poder de, vamos lá, primeiro tópico, dirigir, isso mesmo, mas ela também tem o poder de destruir e tem o poder de deleitar. Um resumão, quando ela tem o poder de dirigir, ela pode dirigir tanto para o bem como para o mal. Cabe a você, só você mesmo decidir o que você quer. Se é falar coisas boas ou coisas ruins, sabendo que as coisas boas atraem coisas boas e coisas ruins, com certeza, só vai atrair coisas ruins. E eu sempre falo isso, cada um só pode dar aquilo que tem. Se a pessoa, ela tem dentro dela Deus, amor, vai ser isso que ela vai sempre dar para outras pessoas, amor, coisas boas, porque a boca fala do que o coração está cheio, é isso mesmo. Então, se a pessoa, ela só profere mentira, ela só fala coisas más, é porque a maldade está dentro do coração dela. E isso precisa ser mudado. Mude isso. Vai para a prática do bem, de falar coisas boas. E o segundo tópico, ele fala sobre a língua com o poder de destruir. Isso mesmo. Não deixe, né, que você seja canal de destruição para ninguém através do seu falar, mas que você possa ser e utilizar a sua língua como terceiro tópico, que é o poder de deleitar. Que a sua boca possa ser como uma fonte de água viva para outras pessoas e que verdadeiramente possa ser uma árvore
que dê vários frutos. Espero que você tenha gostado, né? Dá lá o seu link no final, é muito importante. Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor. Até a próxima.